Imagina iluminar uma igreja dessas em plena Idade Média. Não existia energia elétrica ainda não, tá? O jeito era aproveitar a luz do sol. E é aí que entram os vitrais, que além de serem funcionais, dão todo esse ar místico e espiritual para as igrejas. Eu sou a Carol e estou muito ansiosa para saber como funciona o processo de criação dos vitrais. Vem comigo! Pessoal, estou entrando aqui no carro para a gente ir lá para o ateliê. Enquanto a gente não chega, eu vou contar algumas curiosidades que eu descobri. A técnica de fabricação dos vitrais começou há mais de 1000 anos, na Idade Média, e é praticamente feita da mesma maneira até os dias de hoje. Nessa mesma época, teve início a arquitetura gótica. Tá vendo essas estruturas arredondadas, esses arcos, curvas? Elas são chamadas de abóbadas. Foram muito presentes nessa fase. Elas permitiram que o peso do teto fosse distribuído melhor para pilares mais altos, o que possibilitou a construção dessas igrejas tão altas. E também, é claro, o uso dos vitrais, para trazer luz e cor para dentro desses ambientes. E como era um período em que a igreja e a religião tinham influência total na vida das pessoas, os vitrais são muito famosos por retratarem passagens e personagens bíblicos. Chegamos aqui no ateliê e é nesse escritório onde tudo começa. Aqui são idealizados os projetos antes dos vitrais serem confeccionados. E eu vou falar com a Carol, minha xará, responsável pela parte criativa. Carol, como é que funciona o seu processo? Bom, tem a primeira escolha das imagens, que elas são enviadas para a gente, ou pelo padre, ou pela comissão. Daí a gente chega a imagem para a gente faz uma avaliação de qualidade e se essa em escala funcionaria legal. Feito é toda essa escolha, essa definição de novas imagens e colocando ela na proporção ideal, a gente manda um projeto montado para aprovação. Feita a aprovação, a gente faz todas as marcações das silhuetas e das principais linhas e logo depois disso ela vai para o processo de redesenho. Feito todo esse processo, aí é na parte de produção e aí é a parte do grande finale do projeto e vai lá para a instalação e fica tudo pronto. E Carol, por ser uma arte milenar, como é que ela se desenvolve hoje? Bom, hoje a procura pelo estilo mais clássico europeu diminuiu bastante. Hoje, como a arquitetura sacra está evoluindo bastante, o estilo está evoluindo, os vitrais, consequentemente, estão também. A escolha do clássico europeu, ela vem, mas ela vem menos. Acaba que não se limita só E não se limita só à igreja, tanto que hoje o mercado residencial está aumentando bastante em capelas particulares, em casas residenciais, comércio. Então, assim, a procura pela arte do vitral abrangeu bastante, cresceu. Muito obrigada, Carol. Agora eu convido vocês para vir comigo para a gente ver todo esse processo. Bora lá? Estamos aqui no almoxarifado, onde se encontram os vidros. A maioria deles é importado, porque no Brasil não se tem uma variedade ainda dessas fábricas. Eles têm diversas cores e também diversas texturas. Olha só. E se quebrar um vidro vermelho desse aqui, vou te falar, é o maior prejuízo, porque eles são caríssimos. Depois do projeto finalizado, esse vidro aqui, que tem mais ou menos 3 milímetros de espessura, será cortado nos tamanhos já estabelecidos anteriormente. Esse é o cortador, também conhecido como diamante. Ele possui na ponta dele um pedaço de diamante e é exatamente ele que corta o vidro. Agora o vidro vai receber um polimento, um acabamento, para se encaixar melhor nas outras peças e para reduzir a sua capacidade de corte. E essa é a diferença entre o vidro sem polimento e um vidro com polimento. O vitral é montado em estilo de mosaico, ou seja, isso que vocês estão vendo é um plano de corte, onde todas as peças do vidro serão encaixadas, como nessa imagem que vocês estão vendo, para se ter uma dimensão de como vai ficar o projeto final.
Chegamos agora na parte da filetagem, que é o que o Matheus está fazendo aqui. São esses contornos, os traçados da imagem, seguindo essas referências impressas. No processo de filetagem, as referências impressas passam por um processo de correção de detalhes feitos à mão para se tornarem croquis para os artistas. E nesse próximo passo, depois da fitagem, as peças vêm para esse forno, que chega a 760 graus Celsius. Após a queima, a peça volta para a pintura, aí é aplicado uma camada de esmalte na peça. E após a aplicação do esmalte, você utiliza o Blérot, que é um pincel com pelo de texugo, e você unifica essa tinta na superfície da peça para poder, após isso, fazer a volumetria. Muito bacana. Vamos ver então como é que é essa volumetria? Bom, após a secagem da peça, inicia-se a etapa de volumetria, que você vai retirar algumas áreas do desenho para poder dar volume à imagem, no caso, rosto, mão ou roupagem. Para isso, eu utilizo alguns pincéis de ponta seca para retirar o esmalte. Basicamente, eu rastreio alguns pontos de luz, porque no caso, a pintura em vitral, você trabalha o tempo inteiro com a luz, para você poder perceber as nuances da peça. Agora, como Wesley já havia dito, a peça vem para essa mesa de luz, onde serão aplicados os pigmentos, que podem ser a grisalha e o esmalte. São pigmentos específicos para o vidro, tá, galera? Não adianta colocar tinta a óleo que não vai fixar no vidro, não. Um fato curioso é que a grisalha e o esmalte são compostos de terra rara, elementos químicos, óxidos. A pintura vitral também mexe muito com achura. O achura basicamente são linhas cruzadas que você consegue dar volume. No desenho, ficaria escuro, caso eu pegasse um lápis e riscasse vários traços. Já no vitral, quando você trabalha com a ponta seca, você faz isso, porém você retira um pouco da grisalha ou do esmalte e consegue dar o volume. Após isso, ele vai para uma nova queima até atingir a cor desejada. E é nessa etapa, gente, em que se ajusta o tom certo da cor. As peças vão ao forno no mínimo de 2 a 3 vezes. E pessoal, nesse momento, o personagem do vitral já passou pelo forno. Inclusive, as peças estão chegando aqui agora do forno. Porém, em volta dele, no fundo da imagem, essas peças não passaram pelo forno. Isso significa que o pigmento ainda está vivo. Então, o Chorão e o Wesley, eles podem trabalhar nos detalhes em volta da peça. E chegamos na última etapa, que é a fitagem e soldagem das peças. Aqui, eles trabalham com uma variação da técnica tradicional. Essa variação foi criada pelo joalheiro Louis Comfort Tiffany e foi durante um período chamado de Art Nouveau, em que se valorizava formas mais onduladas, formas de natureza. E apenas essa técnica permitia uma liberdade nas curvas de corte, o que dá essa leveza para a peça. Eles utilizam uma fita de cobre para unir os vidros no processo de soldagem. E nessa técnica, os vidros são soldados com estanho. E após a soldagem das peças, cria-se uma única placa que formará o vitral. E você acha que acabou a arte do vitral? Agora ainda tem o super desafio de instalar essas maravilhas. E essa galera aqui também é fera nesse assunto.
O processo de criação e montagem dos vitrais pode durar até 3 anos, mas depois de montados, essas peças podem durar por centenas de anos. Imagina quanto tempo não se levou para construir a Catedral de Chartres, na França. É a maior catedral gótica da Europa. E olha que impressionante, são 176 vitrais. Ela começou a ser construída em 1020 e durante guerras religiosas, Revolução Francesa e as guerras mundiais, seus vitrais foram retirados um a um e guardados para depois serem reinstalados, para vocês verem como eles são preciosos. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso tour de hoje? Essas peças são verdadeiras obras de arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.